Nunca mais faça a venda coberta. Calma, não precisa me xingar, eu sei que a venda coberta é uma excelente estratégia para quem está começando no mercado de opções. O fato é que se você está nesse vídeo, você não é alguém que está começando no mercado de opções, você já domina a venda coberta e já usa ela para lucrar nos seus trades. Mas hoje eu vou te ensinar uma excelente alternativa que pode potencializar demais os seus lucros. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho, porque aqui tem conteúdo relevante toda semana, inclusive 2 vezes por semana. E se você ainda não faz parte da maior e melhor comunidade de opções do mercado brasileiro, clica no link da descrição, você é muito bem-vindo, ela é totalmente gratuita e você não sabe o que está perdendo. Tá, mas sem enrolação, aqui a gente vai direto ao ponto. E que operação é essa que é melhor que a venda coberta e não aumenta os riscos que eu já corro quando eu faço a venda coberta? Eu estou falando da Equity Butterfly. E para exemplificar, eu bolei uma apresentação bem bacana aqui. Efetivamente, a Equity Butterfly é uma mistura da venda coberta com a borboleta. E quais será que são as vantagens da Equity Butterfly do que ao invés de eu fazer somente uma venda coberta e tal? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, para comparar, a gente vai exemplificar com a venda coberta. Então, o que seria uma venda coberta de Petrobras hoje, por exemplo? A Petrobras fechou cotada a R$ 35,78. Realmente o mês de agosto começou meio mal para a Petrobras, né? E aí, digamos que eu compre o ativo pagando ali R$ 35,78 e vendo uma call, uma venda coberta ali bem perto da linha do dinheiro, né? O ativo a 35,78, eu vendo uma call do strike 35,92, recebendo ali um prêmio de R$ 1,64. Show de bola! Essa é o meu começo, é a primeira estrutura de renda recorrente que a gente aprende no mercado de opções, né? E qual ficou o meu custo na operação? Bom, o custo é o meu prêmio recebido menos o valor que eu paguei no ativo, né? Vai ser meu novo preço médio a partir do início dessa operação. Como fica então? O meu novo preço médio é R$ 1,64 que eu recebi de prêmio, menos R$ 35,78 que eu paguei no ativo. Então, efetivamente, o meu custo nessa operação, o meu novo preço médio no ativo, se porventura ele cair, é R$ 34,14. Show de bola! E quais são as situações possíveis para esse tipo de operação? Primeira situação é a baixa, né? A baixa fica tranquilo, o que acontece? Todas as calls viram pó e o meu lucro é aquele prêmio que eu recebi na montagem, que equivale a 4,58% mais ou menos sobre o valor que eu paguei no ativo inicialmente, não o meu custo, mas o valor que eu paguei no ativo inicialmente. E aí eu fico ativo livre para vender de novo e fazer novamente essa operação. Qual o risco da posição? Uma queda muito forte, porque imagina que a Petrobras despenque e vai lá para, R$ 20. Eu não vou poder fazer venda coberta perto daquele valor, porque meu preço médio é mais acima, e se eu fizer lá perto do meu preço médio, eu vou receber muito pouco. Então esse é o risco é eu ficar com o ativo desvalorizado em carteira. Por isso, quando eu faço a venda coberta, tem sim que ser um ativo que eu não teria problema em ter em carteira, né? E quais outras possíveis evoluções dessa estrutura? Outra possibilidade é a lateralidade. Na lateralidade eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a rolagem da posição. O que é a rolagem? É eu comprar a série atual e vender a série seguinte. O meu lucro nessa situação é quanto eu recebi para vender a série seguinte, menos quanto eu gastei para comprar a série atual, mais o prêmio da montagem inicial. Então, nesse exemplo aqui, para simular, né, como nós estamos longe da série I, eu vou simular como se a gente tivesse feito essa operação na série H e rolado lá para a série I. E como é que fica? Bom, eu paguei para comprar a H 35,75, que eu estaria vendido nessa situação, e recebi para vender a I 3567. Por que os strikes não são iguais aqui? Porque no ativo, ali no lançamento das novas séries, não tem strikes exatamente iguais, mas eu vou montar os strikes mais aproximados na rolagem, né? Então, qual que foi o meu lucro na posição? Bom, eu paguei R$ 1,05 para comprar a H 3775 e recebi ali R$ 1,64 para vender a I 3567. Sendo assim, eu recebi 59 centavos mais o prêmio anterior da montagem, que seria perto ali de R$ 1,64, se a gente fosse simular, né? Lembrando também que essa rolagem que eu estou simulando está 9 dias lá do vencimento.
Quanto mais perto do vencimento, a rolagem tende a ser melhor, porque nós temos muito valor extrínseco para queimar ainda, mas já fica de exemplo. Então, a rolagem 9 dias para o vencimento dá 59 centavos, aí o lucro é 59 centavos mais o prêmio que eu recebi na montagem. Tá, e se porventura o papel subir, o que vai acontecer? Bom, eu vou ser exercido na call, se não tiver uma rolagem legal. Se a rolagem for inferior ao valor do DI, não vale a pena rolar, vale a pena eu ser exercido na call. E como fica o meu lucro? Bom, o meu lucro nessa posição seria o strike que eu vou ser exercido na call menos meu custo. Lembra que meu custo lá é o prêmio menos o que eu paguei no ativo, né? Então, se eu vou ser exercido no strike R$ 35,92 e o meu custo na operação foi R$ 34,14, eu estou lucrando R$ 1,78, que dá quase 5% do lucro. É um lucro bem interessante para um mês de operação, né? E agora a gente vai ver a Equity Butterfly. Vamos ver se ela vale realmente a pena frente à venda coberta. Bom, a gente já sabe que na venda coberta quanto a gente lucra na alta, quanto a gente lucra na lateralidade através da rolagem ali, e na baixa a gente sabe que fica com o prêmio lá. Como é que é a montagem dessa estrutura? Primeiro, eu compro o ativo da mesma maneira que a venda coberta. A diferença agora, lembra que eu falei que ela é muito semelhante à borboleta? Como é que é a borboleta? Eu compro uma opção, vendo duas e compro outra. A diferença aqui é que eu vou eliminar a asa mais dentro do dinheiro da borboleta e vou usar o meu ativo como cobertura. Como assim? A gente vai enxergar aqui, vai ficar mais fácil. Então, eu inicio a operação comprando o ativo, então no mesmo valor que estava antes ali a Petrobras, R$ 35,78, e vendo dobrado uma call de strike 36,67. Lembra que na venda coberta a gente tinha vendido dobrado no 35,92. Aqui eu estou vendendo um pouquinho mais fora do dinheiro, para diminuir a probabilidade de exercício. Eu não quero ser exercido nessa operação. E para vender essas duas opções, eu recebo R$ 1,25 em cada, então 1,25 vezes 2, eu estou recebendo R$ 2,50. Só que tem um ponto de atenção aqui. Eu estou comprado em um ativo somente e estou vendido em duas calls. Se o ativo disparar, eu estou descoberto em uma. Não é interessante que eu fique descoberto em uma, porque pode ser um baita de um problema, baita dor de cabeça. Ainda mais a Petrobras, que paga dividendo direto, vai jogando os strikes das calls para cada vez mais dentro do dinheiro. Então, o que eu faço? Para acabar com esse problema aqui, eu compro uma call para travar. Uma call R$1 mais fora do dinheiro. Então, eu vou lá e compro uma call de strike 37,67. Aqui eu vou pagar 87 centavos. E como é que fica o meu custo de montagem nessa operação? Se eu ignorar o valor de compra do ativo aqui, só para montar a operação eu recebi um prêmio de R$ 1,63. Então, qual é o meu custo efetivamente no ativo? Vocês lembram que na venda coberta era R$ 1,64, né? Essa diferença de 1 centavo aqui eu consigo pegar no book, no robô. Às vezes a Equity Butterfly vai receber mais, às vezes a venda coberta vai receber mais, mas elas basicamente têm o mesmo valor na montagem. A grande vantagem da Equity Butterfly é que eu estou montando mais fora do dinheiro a posição, né? E como é que ficou meu custo no ativo, então? O custo do ativo aqui é a montagem da posição, enquanto eu recebi na montagem, menos o valor de compra no ativo. Então, R$ 1,63 menos os R$ 35,78. Nota que meu custo ficou bem semelhante lá ao da venda coberta, né? R$ 34,15. E o meu risco na posição é o mesmo da venda coberta. É a queda forte, eu ficar com o ativo desvalorizado em carteira. Lembrando que esse custo aqui é o meu preço médio. Se o ativo cair, meu preço médio é R$ 34,15. Isso a nível de custo, não a nível contábil, né? E quais são as situações possíveis para essa operação? Da mesma maneira, tem a queda. Se o ativo cair, todas as calls viram pó e eu fico com aquele prêmio da montagem, que aqui é R$ 1,63, dá 4,5% ali sobre o preço de compra do ativo, tá? Não é sobre o custo aqui, sobre o preço de compra. Pô, 4,5%, uma operação de um mês, é bem interessante também. E na lateralidade, como funciona? O que ia acontecer nessa posição? Bom, na lateralidade lá na call, na venda coberta normal, eu ia comprar a série atual, vender a série seguinte e ia ficar com 59 centavos no bolso ali da rolagem, né? E na Equity Butterfly, como é que funciona esse negócio? Pensa o seguinte, aqui é um pouquinho diferente. Eu tenho duas opções vendidas e uma opção comprada. Se o ativo ficar de lado mesmo, eu vou sair
com o prêmio, tá show de bola, porque essa posição foi montada fora do dinheiro, diferente da call que está na linha do dinheiro ali, né? E quando é que eu ia rolar esse camarada aqui? Quando o ativo subisse chegando nas opções vendidas. Aí eu teria que rolar por conta do exercício. Então, para a nossa simulação, eu vou simular que eu estava na posição da série anterior e que eu estava vendido na linha do dinheiro e comprado levemente fora do dinheiro para a gente ter uma ideia de como seriam os valores. E como seria a rolagem das opções? Primeiro eu ia rolar as opções vendidas, comprando a série atual e vendendo a série seguinte. Então, para comprar a série atual, eu ia gastar ali R$ 1,05 vezes 2, e para vender a série seguinte, eu ia receber R$ 1,81 vezes 2. Então, contando este débito da compra e o crédito da venda, eu vou receber ainda R$ 1,52 para rolar a parte das opções vendidas. Mas eu tenho que rolar também a opção comprada para travar minha posição, para não ter problema. Então, para rolar uma opção comprada, eu vou pagar. Então, eu vou ter que vender a série atual que eu estou comprado ali do 36,75 e comprar a série seguinte. Então, eu vou gastar R$ 1,25 para comprar a série seguinte e vou receber 60 centavos para vender a série atual. Recebo 60 centavos, pago 1,25, eu estou gastando R$ 1,65. Então, como é que ficou essa rolagem? Bom, para rolar as opções vendidas, eu recebi R$ 1,52. Para rolar as opções compradas, eu gastei 65 centavos. Sendo assim, essa rolagem, eu recebi 87 centavos. Olha que bacana. Então, recebi 1,52, gastei 65. Recebi 87 centavos. Olha que bacana. Essa rolagem foi bem melhor do que a da call, né? A da call era 59 centavos. Aqui eu estou rolando recebendo 87 centavos. Então, a rolagem da Liquidity Butterfly, quando está perto da linha do dinheiro, as opções vendidas ali, ela é bem mais vantajosa que a call. Outra coisa, vale lembrar também que faltam 9 dias para o vencimento dessa série aqui. Então, quanto mais perto do vencimento, essa rolagem aqui tende a ser melhor ainda, porque há bastante valor extrínseco nas vendas ali para queimar, né? E aqui que está o pulo do gato da Equity Butterfly. Imagina que o ativo subiu, mas ele não ultrapassou as opções vendidas. Ele ficou ali 36,60, 36,50, 36,65. Nós estamos vendidos na AI 36,67, então ele não chegou lá. Se chegou lá perto do vencimento e aconteceu isso, o que vai acontecer? Todas as opções que eu estou vendido viram pó. Todas elas viram pó. Só que é o seguinte, eu fico com aquele prêmio que eu recebi no começo, R$ 1,63, para o meu bolso. Show de bola. Agora, eu tenho um ativo valorizado. Lembra que meu custo foi R$ 34,15, agora o papel está R$ 36,60. Eu posso vender o papel se eu quiser, ou eu posso fazer uma nova montagem com strikes acima. E o valor que eu vou receber vai reduzir do meu preço médio. Então, digamos que eu receba ali, sei lá, R$1. Meu preço médio passa de R$ 34,15 para R$ 33,15. Normalmente, eu vou receber um valor aproximado ao da montagem anterior, dependendo da volatilidade e tal. Então, essa é a grande vantagem da Equity Butterfly. Por isso que o payoff dela tem essa ponta aqui, depois ele tem uma queda e mantém depois o lucro limitado, né? O lucro limitado. Então, se ele parar perto das opções vendidas, eu tenho um ativo valorizado e fiquei com prêmio. Posso fazer uma nova montagem recebendo de novo. Isso fica muito bacana. Mas tem mais uma condição aqui. Se o ativo subir, o que acontece se o ativo subir? Aqui fica um pouco diferente da venda coberta. Vamos ver como funciona. Bom, se o ativo subir, eu vou ser exercido. Se ele subir muito, se a rolagem não for boa, se a rolagem for inferior ao DI, aí vale a pena eu fazer esse procedimento aqui. Eu vou vender o ativo por R$ 36,67, que é o strike da call vendida, que ele está cobrindo lá. Só que tem um porém. Eu tenho uma trava de baixa com call, né? Porque eu tenho mais uma call vendida no strike 36,67 e tenho uma call comprada lá no strike 37,67. Eu vou ter que zerar essa posição. Para zerar essa trava, eu vou ter que pagar R$1. E aí eu pergunto para vocês, eu estou tendo lucro ou prejuízo nessa posição? Será que eu estou perdendo muito para venda coberta? Será que aqui já não valeu a pena? Tá, eu estou vendendo o ativo com preço melhor, mas estou pagando para sair. Vamos ver como é que funciona essa situação? Nessa situação, na alta, o que vai acontecer? O lucro do ativo, o meu lucro na venda do ativo, é o strike que eu estou sendo exercido menos o preço médio. Bom,
na venda do ativo. Eu estou sendo exercido no 36,67 e meu preço médio é R$ 34,15. Estou tendo um lucro ali de R$ 2,52. Só que eu estou pagando para sair da trava. Então, como é que fica o lucro da posição? O lucro da posição é o meu lucro no ativo, os R$ 2,52, menos a saída da trava, aquele R$1. Se eu tive um lucro de R$ 2,52 e paguei R$1 para sair, eu ainda estou com lucro de R$ 1,52. É 4,24%. Ele ficou um pouquinho menor que o da venda coberta numa alta, né? Mas essa pequena diferença é o preço que eu pago pela menor probabilidade de ser exercido na posição. Tá, e qual que é a regra do jogo para montar a Equity Butterfly? Ela é muito vantajosa em relação à venda coberta. A gente vai ver isso no comparativo depois. A regra do jogo é que na montagem eu preciso receber mais do que a distância entre strikes, da qual vendida e da qual comprada. Lembra que eu vendi ali no strike 36,67 e comprei no 37,67. Dá uma distância de R$1. Eu preciso, na montagem, receber mais de R$1. Ah, e se for R$1 exatamente, tudo bem, você sai no 0 a 0, mas você não pode montar recebendo menos que R$1, que daí se subir você tem prejuízo. Como assim? Imagina o seguinte, eu paguei 35 na Petro, lá, enfim, como a gente estava exemplificando. Aí eu fui montar a seguinte Equity Butterfly. Eu fui lá e vendi duas calls lá do strike 37 e comprei uma para travar no strike 38. Se porventura, lembrando que eu estou comprado no ativo, né? Se porventura eu recebi menos de R$1, digamos que eu tenha recebido aqui 80 centavos, e o ativo subir, bom, eu vou ser exercido no 37, só que eu tenho que pagar R$1 para sair dessa posição. Então, em relação ao prêmio da montagem, eu vou estar perdendo 20 centavos, né? Não vai ser interessante. A não ser que meu preço médio seja muito mais abaixo, que daí na valorização do ativo eu receba mais que essa diferença aqui. E por que eu estou falando isso? Porque quanto mais fora do dinheiro você montar essa posição, menos você vai receber. Então é interessante que eu receba pelo menos R$1, que é o valor que eu vou deixar na saída. Se eu receber R$1 e o ativo não chegar lá, tudo virou pó, esse R$1 é meu. Se o ativo ultrapassar, eu pago R$1 para sair e ganho a valorização do ativo. Se eu receber mais de R$1, eu pago R$1 para sair, ganho a valorização do ativo e ganho ainda esse valor a mais do que eu recebi na montagem. Então, pelo menos R$1 na montagem sempre, nunca menos de R$1. Nesse exemplo que a distância aqui entre os strikes, né, é de R$1. Então, eu estou vendendo duas daí do 37 e comprando uma daí do 38. Quando a distância é de R$1, pelo menos R$1. E se a distância fosse de R$2, eu teria que receber pelo menos R$2. Em Petrobras, dificilmente você vai conseguir uma distância maior do que 1,50. Então fica a dica do jogo. Regra do jogo, recebendo sempre mais do que a distância entre strike vendido e strike comprado. Então vamos ver quem é melhor das duas se a gente for comparar aqui como estratégia de renda recorrente. Vamos lá, a venda coberta. Venda coberta na alta eu tenho um lucro de R$1,78, acima de R$ 35,92, né? Porque você exercida, esse é o strike que eu estaria vendido. Na baixa, o meu lucro é R$1,64. Tá, nota que na baixa o lucro é mais ou menos o mesmo, né? Na alta, a venda coberta tem um lucro maior. Nesse exemplo aqui, tem vezes que isso não acontece. Só que é o seguinte, para eu ser exercido na venda coberta, vai ter que estar mais ou menos ali uns 37, 38 reais, quando a rolagem não compense. Para eu ser exercido na Equity Butterfly, tem que passar muito desse valor. Inclusive, nota que para virar pó é muito mais fácil, porque eu estou vendido no strike 36,67. Aqui, eu vou ser exercido somente se ultrapassar a asa da Equity Butterfly, lá no 37,67. Eu devolvo R$1 e fico com o restante. Então, nesse exemplo aqui, eu ainda acho que vale mais a pena a Equity Butterfly, porque a probabilidade de exercício é muito menor. Na queda, elas se equivalem, praticamente a mesma coisa aqui. Na lateralidade, se ficar lateral mesmo, a Equity Butterfly vira pó, enquanto a call eu vou ter que rolar. Então, se subir um pouquinho e eu considerar que está na linha do dinheiro lá, a minha Equity Butterfly, mesmo assim a rolagem dela é superior à rolagem da call. Lembrando que se o ativo subiu lá a 36,67, essa rolagem aqui é a verdadeira rolagem da Equity Butterfly. Na call, não. Na call, essa rolagem vai ser menor ainda, porque ela está mais dentro do dinheiro ainda. Então, a rolagem da Equity Butterfly, ela é realmente muito superior à da call, tá? E outra coisa,
sobre probabilidade de exercício. Qual delas que tem maior probabilidade de virar pó e eu ficar com prêmio? Bom, a call na venda coberta está vendida no R$ 35,92. As minhas opções vendidas na Equity Butterfly estão lá no R$ 36,67. É muito mais fácil desse cara aqui virar pó do que esse. Então, a probabilidade de eu só ficar com o prêmio, a estratégia de renda recorrente na Equity Butterfly é muito maior. Então, nota que os riscos são os mesmos nas duas, porque qual o risco? Na queda, eu vou ficar com o ativo desvalorizado. O prêmio da montagem é igual praticamente nas duas. Na alta, que a call ainda leva uma certa vantagem, mas na lateralidade, a Equity Butterfly leva muita vantagem. Então, quando eu vou montar uma estrutura, eu sempre tenho que pensar o seguinte: com esse risco que eu já estou correndo, porque você vai ver que o risco das duas é praticamente o mesmo, será que eu não consigo melhorar a posição? Será que eu não consigo lucrar mais na rolagem? Será que eu não consigo aumentar a probabilidade de virar pó e eu manter a renda recorrente? Então, nesse sentido, a Equity Butterfly se prova muito superior à venda coberta. Isso desqualifica a venda coberta? Não, longe disso. Porque se o ativo cair, por exemplo, ficar de lado, e eu quiser seguir numa venda coberta, ou se porventura a opção da venda coberta virou pó, e eu quiser montar uma equity, é bacana também. Então é mais uma ferramenta para a nossa caixinha de ferramentas para bater no mercado, para tirar renda todo mês. Dados importantes. A Equity Butterfly eu não posso esquecer que nem a venda coberta e deixar exercer. Eu tenho que, antes do vencimento, necessariamente desmontar a trava de baixa com call. Depois, sim, eu vou lá e aí deixo exercer a call que eu quero entregar o papel. Ou eu posso até rolar ela, transformando numa venda coberta. Então tem muitas possibilidades. Mas tem que lembrar que a operação estruturada a gente não leva para exercício. Exercício é na academia. Então se eu for deixar exercer a Equity Butterfly, o único detalhe que eu tenho que me atentar é desmontar a trava de crédito, zerando ela antes do vencimento. Pode ser um dia antes do vencimento, tal. Nunca deixa para o dia do vencimento, que você pode ter problema. Então eu desmonto a trava e levo somente para vencimento a opção que eu quero ser exercido. Essa operação é de nível intermediário, ela não é muito nível iniciante não. Mas se você caiu nesse vídeo é porque você já manja a venda coberta, já entende ela e tem plenas condições de realizar essa operação. É muito bacana que você simule a operação e entenda bem o comportamento dela antes de colocar na prática, mas ela tem muita vantagem sim em relação à venda coberta. Se eu estou correndo risco, esse risco tem que ser remunerado da melhor forma possível, sempre potencializando lucros e reduzindo riscos. Agora vai me dizer que você não ampliou o ângulo de visão, não colocou mais uma ferramenta muito potente lá na sua caixinha de maldades para bater no mercado. Se você gostou, se esse vídeo foi útil, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seu amigo que opera opções também. Muito obrigado por sua audiência, excelentes trades e até o próximo vídeo.